Bom, agora a gente volta para falar do Supremo, porque a Corte formou maioria para validar as restrições impostas para a nomeação de políticos em cargos de diretorias e conselhos em empresas estatais. Os ministros julgaram uma liminar concedida pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, dias antes de se aposentar. Na ocasião, Lewandowski acatou uma solicitação do Partido Comunista do Brasil. André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para derrubar a liminar de Lewandowski e fazer valer a lei das estatais. Porém, a maioria dos ministros acatou uma proposta de Dias Toffoli, que defendeu a manutenção das indicações feitas pelo governo Lula durante o período em que a liminar de Ricardo Lewandowski esteve em vigor. Está mais uma insegurança jurídica aí nessa decisão, né? O STF forma uma maioria para validar a restrição de políticos, indicação nas estatais, mas mantém aí os nomes indicados pelo presidente Lula. Mas o Barroso, o presidente do STF, jura que é mito essa coisa de insegurança jurídica no país, né? Óbvio que é. Eu me lembrei daquela famosa frase do Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não agora. Ou então da ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE, dizendo, é censura contra o Brasil Paralelo. Mas, excepcionalmente, até segunda-feira, tudo bem. Talvez de 2124, né? Então, é o seguinte, né? Olha, tem que valer a lei das estatais. Mas o PT, a gente permite a janelinha, a malandragem, e aí depois a gente vê isso. Isso é mais uma prova, Paula, além da insegurança jurídica causada pelo arbítrio e pela camaradagem petista desse Supremo, é mais uma prova da necessidade de privatização. O Estado não tem que ser empresário. E aí, quando tem um governo mais sério, técnico, como o do Bolsonaro, bota-se gente qualificada no comando das empresas. Mas quando volta a esquerda ao poder, vira feudo partidário e politicagem uma vez mais. Então, só tem uma saída para esse problema de forma estrutural. Privatize já. Piotr. Primeiramente que vamos só entender claramente a lei. Era só uma interpretação constitucional que estava fazendo o Supremo. Era só dizer se aquele entendimento da lei que proibia pessoas que vinham de organizações políticas assumirem estatais, confrontando justamente a lei das estatais aprovada lá. Bom, era só isso. Então, não tem o benefício de uma lei não pode retroagir para punir, porque neste caso era só dizer a lei foi ofendida, a Constituição foi ofendida, volta-se o entendimento e anula-se tudo que foi feito, a revelia da lei, a revelia da Constituição. Aqui era só uma interpretação constitucional que não venha ninguém dizer assim, mas não pode retroagir para punir. Não, mas não é uma questão, era só interpretação constitucional. O Supremo só voltou a dizer que aquilo valia, então tinha que estar valendo. Agora a gente chega à seguinte conclusão, no Brasil já teve um fenômeno de lei que pega e lei que não pega. Né? A lei que pegava, a lei que não pegava. É surreal. Depois criou-se um entendimento de lei que não existe. A gente está vendo esses inquéritos todos. O Constantino citou agora, né? Censura, mas até segunda pode. Bom, mas é censura ou não é? Porque a censura é vedada na Constituição. Agora nós temos uma lei que tira férias. Tiram férias por um tempo, férias reconhecidas pelo Supremo, mas agora passa a valer novamente. Como é que alguém leva a sério o Supremo Tribunal Federal sobre isso? Não no que ele acertou em dizer é constitucional, é na exceção que ele fez. Se o próximo presidente da República, seja ele quem for, recorrer ao Supremo para exigir ou pedir tratamento isonômico, ou seja, isonomia, olha, como o governo Lula teve uma liberalidade ali de poder colocar pessoas que vinham de entidades políticas no comando de estatais, eu queria também aqui, pelo menos nos meus próximos 4 anos aqui do meu mandato. O Supremo vai dizer o quê? Porque isso aqui é privilégio. A concessão ao governo atual do PT de manter, no entendimento agora que foi seguido pelos ministros ali na maioria ou a totalidade, eu não sei, que foi proposto pelo Toffoli, você faz-se uma exceção agora, uma exceção de interpretação constitucional. Não poderia estar todas essas palavras na mesma frase, mas sim, é uma exceção de interpretação constitucional. Mas se o governo, o próximo presidente pedir isonomia, o Supremo vai dizer o quê? Depende de quem pediu? Depende da capa do processo?
Mas aí a Themis, né? A Themis rasgou a venda dos olhos ali, né? Porque, convenhamos, isso é um malabarismo jurídico, hermenêutico, seja lá o que for que vocês gostem de chamar, mas, Paulo, eu não consegui imaginar que alguém chegaria a essa decisão na principal corte ou na mais alta corte de justiça do país.